Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é a cara do Brasil de fato. E hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Como Unir o Brasil, do jornalista Hélder Maldonado. Ele que está aqui com a gente hoje e também é o criador do canal Galãs Feios, que muita gente tem crises de riso, inclusive no trabalho, assistindo esse canal. Estávamos comentando isso antes. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Hélder. Obrigado, Raquel, pelo convite. Obrigado ao Brasil de Fato também por me chamar aqui para falar um pouco sobre o livro e divulgar o livro que já está na pré-venda em todas as livrarias do Brasil. Você pode encontrar pela internet, em breve também você encontra nas livrarias de rua, as poucas que sobraram. E também aproveitar para fazer a propaganda que o nosso livro será lançado dia 24 de março, tá? Na Megafauna do Cultura Artística aqui na Consolação, em São Paulo. Se for um sucesso, se vocês aparecerem em peso lá, nós iremos lançar também em outra cidade. Com certeza conseguiremos levar ele para outra cidade. Estamos aí em negociação, mas por enquanto é só em São Paulo. Então quem estiver em São Paulo, quem morar em São Paulo, apareça lá a partir das 19 horas que nós iremos lançar esse livro aqui, que foi feito com muito carinho em parceria com a editora Planeta, meu segundo livro, o segundo livro que é baseado aí também no trabalho da Galãs Feios, que já tem 10 anos, eu estava falando com a Raquel aqui fora do ar, tem 10 anos já a ideia da Galãs Feios, que começou no Facebook com uma outra proposta e depois virou esse canal que já está para completar 8 anos, se eu não me engano, o canal, então são 10 anos de história com 8 anos de canal. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre a Galãs, mas vamos começar falando do Legal, livro. Como que bora. nasceu a ideia de fazer esse livro específico? Então, Raquel, eu recebi o convite da editora Planeta para fazer um livro, lançado um livro anteriormente pela editora Cotter, que ele era uma coletânea de textos que eu já havia gravado como roteiro ali no nosso canal, né? Então, dessa vez, eles acharam que seria mais interessante escrever um livro inédito, um livro que trouxesse apenas textos novos para o público da Galãs Feios. E aí foi um desafio, né, para encaixar no tempo que me resta aqui, com filhos, o canal, obra para tocar. Estou aqui numa fase da minha vida bastante corrida, mas eu topei mesmo assim, porque a ideia foi bem interessante para mim. Acredito que a gente está no momento em que livros que tentem, né, pelo menos dar um norte sobre o que será do Brasil, né? Não sendo pretensioso, mas a gente tentar analisar esse momento do Brasil são interessantes e quanto mais visões a gente tiver, melhor. Pessoas que às vezes abordam pelo lado econômico, outros que abordam pelo lado institucional, pelo lado jornalístico, com um pouco de humor, que é o meu caso, tudo vem a somar nesse momento em que nós estamos passando, embora a gente tenha ganhado a eleição em 2022, a gente não superou a extrema-direita, a gente não superou o bolsonarismo, ainda estamos em conflito, né, com essa força destruidora que temos no país, e agora esse livro vem aí a somar, entre outras publicações que tentam, né, elucidar um pouquinho desse momento que para muita gente é obscuro. Eu vivo sempre recebendo elogios de pessoas que me seguem, falando que a Galãs salvou essa pessoa durante a pandemia. Veja só que interessante. Muitas pessoas estavam perdidas ali durante a pandemia, né? Já estavam dentro de um governo em que elas discordavam de absolutamente tudo, e aí veio a pandemia para trazer mais essa carga depressiva, e um canal como a Galãs Feios teve o papel de ajudar essas pessoas. Então, acredito que o livro, que foi escrito só por mim, né, não tem a colaboração do Marco Bezzi, ele vem a somar em toda essa nossa trajetória de tentar também trazer um pouco de conforto, mesmo quando estamos abordando o assunto mais escroto possível. A gente estava falando fora do ar aqui, só para contextualizar, às vezes a gente está ali, né, analisando algo muito sério, algo muito grave, e vem algum comentário no meio que tira uma risada da pessoa e deixa mesmo aquele momento, aquele assunto, aquele tema que é tenso um pouco mais leve, não desmerecendo a gravidade do que está sendo abordado.
E uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é o panorama do caos que você faz, que é o Brasil. Então, uma das coisas que aparece, que eu não fazia ideia, é que o Wesley Safadão, durante a pandemia, fez uma live patrocinada por um garimpeiro da Amazônia, que é uma coisa muito grave, mas ao mesmo tempo é tão absurda que chega a ser engraçado, né? E você traz isso muito bem nesse livro. A gente costuma revirar muito esses absurdos, o caos que é o Brasil. Eu até costumo falar que é bom eu ser bem resiliente, ter ali uma certa força para mergulhar nesse mar de lama e lixo que é o Brasil, porque de verdade não é para todo mundo ficar chafurdando nessa lama brasileira de caos, né? O próprio Marco Bezzi fala para mim sempre, cara, ainda bem que eu tenho você, porque você vai atrás dessas pautas mais absurdas, porque eu mesmo não teria o estômago de revirar tanto o lixo do Brasil. Mas tudo isso aconteceu, né? E não faz muito tempo, se a gente for parar para pensar, é porque a gente esquece mesmo, né? O tempo vai passando, a gente vai esquecendo certas coisas. Mas, pô, a gente está falando aí de coisa de 5, 6, 4 anos e muitas coisas foram esquecidas durante esse período. Mas ali, né, a gente viu também como muitas pessoas ignoraram o fato do isolamento, de tentar diminuir o impacto da contaminação, do vírus. O Wesley Safadão fez essa live, Cláudio Castro também estava sempre em karaokê, o Gustavo Lima reunindo muita gente dentro da casa dele, ninguém estava nem aí. Muita gente não se importou com o isolamento social nesse momento. E aí a gente tem também, nessa história do Wesley Safadão, uma união sinistra, porque a família do Wesley é uma família de políticos. O irmão dele acabou de ser cassado, tá, lá no Ceará. A mãe dele, Dona Bill, é envolvidíssima com política há anos. O Wesley, desde a época que estava no Garota Safada, que era a banda anterior dele, ele tocava em prefeituras, muito ajudado por conta da influência da mãe. Nessa história, você tem ainda a proximidade desse clã, que é político, mas é musical também, com garimpeiros, né? Garimpeiros do norte do Brasil, que são garimpeiros quase sempre com tentáculos também no narcotráfico. E isso fecha, né, um grande combo do que é a direita brasileira, essas pessoas que chegam ali nas suas lives ou nas suas redes sociais, arrotando virtude e moralismo, nas internas, nos bastidores, se você fizer uma varredura, um pente fino, não fica caro, não fica pedra sobre pedra. Essas pessoas estão sempre aliadas a coisas muito sujas, sabe? Assim, o Gustavo Lima, que estava com o cara da Bet investigado num iate com o Ronaldo Caiado, lá na Grécia, em Mykonos. Toda hora a gente tem essas relações espúrias, o Nicolas no avião da família do Vorcaro, do Fabiano Zettel. O tempo inteiro a gente tem revelações, não é nem revelações mais, né? São reforços do quanto a direita está muito, mas muito próxima do crime organizado em suas várias facetas aqui no Brasil, e isso não se restringe apenas ao Wesley Safadão estar ali fazendo show para um narco-garimpeiro e muito menos para o Gustavo Lima no iate do cara da Bet lá, nem lembro qual que era a Bet agora, mas com o Ronaldo Caiado, o próprio Leonardo, que já foi acusado de explorar a mão de obra análoga à escravidão. Então, assim, todos eles, né, todos esses caras aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, eles acabam esbarrando em muita sujeira. Sim, com certeza. E uma coisa que eu achei bem legal no livro também, eu sou super fã da Galãs, como eu já disse, eu assisto bastante as lives, vídeos, cortes, e eu lendo o livro eu me sentia muito vendo uma live da Galãs, porque a linguagem é muito parecida, tem essa coisa do humor. Eu vou ler um trechinho aqui, para quem não... só para as pessoas se entenderem o que eu estou dizendo. É um trecho que fala sobre o Pablo Marçal, também outro personagem maravilhoso do Brasil. Abre aspas. O reverendo Mundo Cerrado não é professor, palestrante, pastor ou mesmo coach. Ele é apenas a dominatrix do neoliberalismo. Agora você está apanhando como nunca. Mas quem sabe um dia, se você mudar seu mindset, chegue sua vez de torturar os outros. Fecha aspas. Você acha que o único jeito de analisar o Brasil a sério é através do escárnio?
Não, não acho que seja o único jeito. Como eu disse no início aqui, é uma forma, né, de Uhum. somar e trazer uma visão diferenciada. E até porque, Raquel, veja bem, a esquerda, durante muitos anos aqui na internet, nas redes sociais, ela não usou desse artifício do humor, do deboche. Isso era exclusividade da direita. A direita surfou muito nisso. A esquerda nunca foi para esse campo antes de se popularizarem os canais aqui. Hoje a gente tem um ecossistema legal, né? Brasil de Fato, Galãs Feios, ICL e tantos outros canais por aí, né? Temos um ecossistema legal, grande, bem estruturado hoje e que pode bater de frente com a direita, embora ainda a direita seja muito maior que nós. Eu acho que é mais um recurso que a gente pode ter. É um recurso até de se aproximar de um público que às vezes chega de casa cansado, não está afim de análise muito profunda e muito séria, que é algo mais coloquial, com um pouco de humor e até um escárnio em cima daquele que é considerado o inimigo. Eu acredito que a Galãs Feios, né, cumpra bem esse papel e ocupe um lugar que é bastante específico dentro desse ecossistema que eu citei. Temos, claro, outras pessoas que abordam de maneira parecida, né? Cada um ao seu jeito. O Gregório do Vivier fez isso muito bem durante anos no Greg News. O Bem-vindo Siqueira também tem uma pegada mais bem-humorada. Então, no nosso caso, é cumprir esse papel de somar, né? Somar porque se você quiser ver a análise à luz do direito, à luz da institucionalidade, à luz da economia, da história, beleza, você também tem outros canais. Mas a nossa pegada é uma outra coisa, né? É trazer esse deboche que está no DNA da Galãs Fez. Mesmo quando a gente estava lá no Facebook fazendo chacota com questão de aparência e tudo mais, e hoje quando a gente traz as pautas políticas, de esporte, de cultura e pautas nonsense que também fazem parte do cotidiano da Galãs Fez. Mas a gente vai falar ainda da Galãs Fez, mas queria voltar um pouquinho mais pro livro. Não, Ele se vamos focar aí Sim, no vamos livro, vamos focar no livro. aprofundar no livro. Ele se chama É Possível Unir o Brasil, né? E quando eu vi esse título, eu confesso que eu fiquei meio apreensiva, assim, porque para mim essa ideia Certo. de unir o Brasil, ela sempre me parece um pouco perigosa, né? Como que você vai unir um país super desigual? Você vai esmagar a luta de classes, você vai esmagar é, vai esquecer das opressões que as minorias sofrem. Eu não vou dar spoiler de qual é a resposta da pergunta do título, mas eu fiquei feliz de não encontrar nada desse tipo no Certo. livro. Né? Queria então que você elaborasse um pouquinho sobre essa questão dessa união, que também é um discurso que pode ser bem perigoso, né? Exatamente. Eu sou um pessimista nato, assim. O primeiro livro que eu escrevi se chamava Amanhã Vai Ser Pior, e durante muito tempo foi pior. Cada dia pior que o outro. Ainda hoje tem dias que são muito ruins, então a gente ainda vive, né, dentro dessa expectativa de se amanhã vai ser pior ou não. E esse é possível unir o Brasil surge como uma espécie de provocação, Raquel, porque no subtítulo do livro a gente vê o seguinte: o sonho improvável de um Brasil sem treta no grupo de família. Meio que eu dou a resposta aí, é um sonho improvável. Não é uma questão de união destruindo a luta de classes e nada do tipo. A questão era se há uma vontade daqueles que costumam dizer que não, o Brasil agora vive um momento sectário demais, sabe? Você tem uma polarização, de um lado a extrema esquerda, do outro a extrema direita. Não tem nada disso, até porque o que temos de extrema esquerda no Brasil é muito irrelevante do ponto de vista representativo, eleitoral e mesmo do ponto de vista de militância. Né? Na verdade, não. A gente tem um projeto aí que é um projeto bastante democrático e amplo, que é o do Lula, com Alckmin na vice, vários ministros que são do PP, do União Brasil, então não tem nada de extrema esquerda, nunca teve, né, em nenhum governo do Lula, e do outro lado, sim, é uma extrema direita que se espelha no Donald Trump, no Javier Milei, então a gente tem
dentro desse campo da extrema-direita, uma falsa acusação, porque se há algum movimento que tenta minimamente dialogar com o máximo de pessoas possíveis e de vertentes ideológicas possíveis, esse movimento sempre foi encabeçado pelo Lula, de certa maneira. Uhum. Do outro lado, não. Do outro lado, você tem sim movimento que não tenta nenhum tipo de integração. Vamos fazer uma pergunta retórica aqui. Durante o governo do Bolsonaro, existia algum espaço para ministro ou até gente do segundo escalão ser do PT, ser do PSOL, do PCdoB, até do PSB? Muito difícil. Do PSB pode até ter surgido um cara aí, qualquer que passou batido por nós. Mas é muito difícil de acontecer. Já no governo do Lula, sempre tem a figurinha da direita, às vezes até na vice, como Michel Temer, agora com o Alckmin. Então, essa história, né, de união do Brasil, que parte quase sempre de uma direita golpista, é uma história falsa, porque se há algum tipo de movimentação em que você tente olhar um pouco para a pobreza extrema, ao mesmo tempo em que você vai, de certa maneira, ceder para a Faria Lima e para o agronegócio, isso está sempre no governo do Lula ou do PT. É ali onde rola essa proximidade de tentar não unir o Brasil, mas de atender demandas de diversos grupos que não tem nada a ver entre si, né? Desde o movimento social dos sem terras até você liberar grana para subsidiar a máquina agrícola para o agro, e um agro que, se depender de como tiver o ano eleitoral, vai te trair com o primeiro fascista que aparecer montado no cavalo lá na fazenda deles. Uhum. Parece sempre que a esquerda precisa supermoderar o discurso, né? Tentar essa conciliação, enquanto a extrema-direita, quanto mais extrema fica, mais consegue, né, atingir o poder. E uma das teses do livro, e também vocês defendem na Galãs, é que a extrema-direita está se reconfigurando em torno de novas pautas e com novas caras, né? Seria uma extrema-direita pós-bolsonarista, talvez, ou pós-Bolsonaro, talvez. Quem são essas novas caras e quais são essas novas pautas da extrema-direita? Sim, é um movimento natural, né? A extrema-direita se reconfigurar no pós-bolsonarismo. Bolsonaro está preso, então, evidente que ele já é meio que superado dentro desse movimento. Não superado do ponto de vista de que ele não importa mais. Ele importa. Inclusive, ele está dando as cartas de dentro do presídio. Né? Tem uma importância, claro. Só que ele não pode ser eleito. E nisso surgem os oportunistas, pessoas que querem ganhar o legado do Bolsonaro. Eu vejo principalmente aí, dentro desse rearranjo da extrema-direita, o Nicolas, querendo fazer o próprio clã familiar dele em Minas Gerais. O pai dele vai ser eleito esse ano, com certeza. Ele deve arrastar mais alguns colegas, amigos ou familiares na eleição em Minas Gerais. E isso está reconfigurando. O próprio Flávio surgir ao invés do Tarcísio para disputar a presidência é uma novidade, porque o grupo do Tarcísio achou que a presidência cairia no colo dele de bandeja a partir do momento que o Bolsonaro tivesse preso. Mas o Tarcísio foi desautorizado. O Tarcísio é o típico candidato que tem que acender vela para santos diferentes, tá sempre com uma perna em cada canoa. Ele quer atender os interesses de uma direita que quer se separar do Bolsonaro, mas se ele se separar do Bolsonaro é tido como traidor e vai acabar a carreira política dele igual o João Dória, que quando foi tido como traidor, foi destruído pelo Carluxo, pela família Bolsonaro e pelos seus comparsas. Então, o movimento natural e o movimento que está gerando treta é de reconfiguração e de oportunista querendo tomar o espaço do Bolsonaro e daqueles líderes que foram formados durante o último mandato. Veja que se você analisar os últimos meses, o Nicolas foi extremamente criticado pelo Alan dos Santos, pelo Paulo Figueiredo, pelo pessoal lá do jornal Timeline. O que são esses caras? Paulo Figueiredo, Alan dos Santos. Esses caras são garganta de aluguel do Eduardo Bolsonaro. Se o Nicolas sofre uma crítica desses caras, não é uma crítica feita por esses caras independentemente. Não. Isso é
um ataque que vem coordenado pelo próprio Eduardo ou por algum outro membro da família. Então, o Nicolas hoje cria uma ciumeira porque ele tenta dar um outro rumo, ele faz um joguinho duplo. Ao mesmo tempo que aparece em cima do trio elétrico com Flávio Bolsonaro na micareta de patriotário, ele tenta, nas internas, se lançar como a liderança que vai ocupar o posto que um dia foi do Bolsonaro. Essa reconfiguração ainda vai levar tempo, a gente está no início dela, teve gente tentando assumir esse posto, mas de uma forma que não ia dar certo. Por exemplo, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Por que não ia dar certo? Porque o bolsonarismo e o eleitor de direita, ele exige um discurso que tenha um pouco de radicalismo. Não adianta você se moderar ao extremo, parecer um tucano para tentar disputar esse posto no coração dos bolsonaristas, principalmente quando diz respeito a cargos no legislativo e de presidente. Para governo estadual ainda rola, mas para presidente e para o legislativo, quanto pior, melhor, me parece. Uhum. E o que a gente pode esperar dessas eleições de 2026? O que você está esperando? Acha que vai ser um nível de caos parecido com a de 2022, a de 2018? Mais caos, menos caos? O que você acha? Eu acho que vai ser muito parecido. Acho mesmo que vai ser uma eleição em que o bolsonarismo ainda vem muito forte. Eles vão colocar inúmeros deputados, tanto estaduais quanto federais, nas câmaras e assembleias legislativas. O grande risco, né, do bolsonarismo é ocupar muitas cadeiras no Senado. Aí, se o Lula vier para um quarto mandato, ele vai enfrentar problemas com isso. No Distrito Federal, já é meio dado como certo a eleição da Damares e a eleição da Michele. Eles vão abrir mão da Leila do vôlei, que apesar de ter vindo do esporte, ser uma atleta, surpreendeu positivamente. É uma política que trabalha, é uma política séria, ao contrário do Romário, por exemplo. Então, o DF vai fazer essa troca, vai dispensar também o Cajuru, mas o Cajuru tá queimado. O Cajuru, desculpa, é Goiás, desculpa, tô falando bobagem aqui. Vai dispensar, mas o Goiás vai dispensar o Cajuru também e vai colocar alguém pior, você pode ter certeza disso. E o DF vai dispensar a Michele, desculpa, vai dispensar a Leila para colocar a Michele e a Damares. Então daí você já vê alguns arranjos que serão muito ruins, né, para o próximo mandato, se o Lula conseguir o quarto mandato. Na Câmara, eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter novamente um repeteco de 2022, de 2018, nomes horríveis sendo eleitos, até porque, né, o quociente eleitoral acaba arrastando um monte de lixo junto. Vamos ter que lidar com os que já estão lá, alguns vão acabar saindo porque perderam um pouco do capital político, mas vão ser substituídos por pessoas tão ruins ou até piores do que eles. Então, você fazer uma análise de esperança para a esquerda, pelo menos em nível legislativo, é você tentar enganar o eleitor. A gente não tem estrutura para bater de frente com as campanhas de extrema-direita para a Câmara, Assembleia e Senado. E Senado é o mais assustador, porque o Senado, tomado por bolsonaristas, ele perde um pouco da moderação que tem agora. O Esperidião Amin foi escanteado lá em Santa Catarina. Para quê? Para tentar eleger Carlos e Carol de Toni, né? A grande jogada da extrema-direita para essa eleição de 2026 era justamente tomar de assalto o Senado. Ganhar a presidência pode ser um bônus para eles, mas tomar de assalto o Senado era a grande tática que eles tinham para emparedar a STF e o Lula num eventual quarto mandato. Porque, por enquanto, o Senado é um pouquinho menos pior do que a Câmara, né? E outra coisa interessante que eu acho, bem interessante que eu achei nesse livro, que você comenta sobre a questão do derrotismo da esquerda, né? Então, você usou como exemplo as eleições municipais de 2024, o PT conseguiu pouquíssimas, né, prefeituras.
E aí sempre vem aquela coisa, não, precisamos fazer autocrítica. Tá, legal, autocrítica é importante, mas existe toda uma máquina de clientelismo nos municípios que você não vai combater com autocrítica, né? É uma coisa que está muito arraigada. Eu achei bem interessante essa análise que você traz no livro, e isso também vale super, né, para as eleições, principalmente de deputados, né, que vai muito nisso, né, das questões familiares, nos municípios, nos rincões ali onde as famílias, certos clãs dominam, né, Helder? Exatamente. A gente às vezes fica preso aqui à política de capitais e de grandes cidades, não que não tenha também capitais e grandes cidades o clientelismo, as famílias que dominam. Aqui mesmo em São Paulo, Milton Leite, né, um cara que domina a zona sul aqui de São Paulo. O Ricardo Nunes tinha uma força muito grande, os irmãos Tato têm uma força muito grande na zona sul de São Paulo. Então existe. Só que na pequena cidade, como não tem uma lupa ali na pequena cidade, cara, os caras deitam e rolam em ilegalidades o tempo todo. Tem cidade que, na verdade, a pessoa tem como único objetivo da vida dela trabalhar na prefeitura. Trabalhar na prefeitura é o único objetivo e, muitas vezes, o único emprego que realmente não é precário dentro da cidade. Ou é isso, ou é trabalhar no comércio local ganhando um salário mínimo. A pessoa não tem muita alternativa dentro de algumas cidades aqui do Brasil. E isso gera todo um processo de apoio comprado dentro dessas cidades. Como é que você vai chegar dentro de uma cidade que tem como hábito o clientelismo, o objetivo de trabalhar na prefeitura, a indicação de amigo para um cargo comissionado e tal, e falar, não, olha só, vocês estão aí apoiando esse prefeito que depois vai indicar a mulher, indicar o filho e depois o sobrinho, mas isso aí é errado, cara. Você tem que ter uma ideologia formada, sem ter consciência de classe. Brother, não vai dar. Assim, é um trabalho muito difícil dentro dessa cidade. Muito, muito difícil, porque a pessoa não tem como objetivo de vida pensar a política dessa maneira. A política para ela é algo que sustenta a casa dela, é algo que sustenta a família dela e ela vai dar o apoio para aquele que prometeu cargo ou prometer alguma coisa em paralelo, uma máquina agrícola para ir lá na terra dele, dar uma arada, abrir um poço artesiano na encolha, entendeu? Então, o Brasil, por ser, né, um país continental, ele sofre bastante com isso, né, dentro das prefeituras. O PT já teve muito mais prefeituras, mas por que teve muito mais prefeituras? Porque muita gente também se filiou ao PT naquela época porque era interessante. Porque o presidente era o Lula, você não tinha uma força política adversária tão forte, se tornou bem interessante você se filiar ao PT. Hoje não, né? As coisas mudaram. A força política do bolsonarismo é enorme também nessas cidades. E aí o cara tá filiado ao PL, tá filiado à União Brasil, tá filiado novamente ao MDB, o cara às vezes migrou, né? Migrou do lulismo pro bolsonarismo e tá tranquilo. E às vezes acontece também desse mesmo sujeito que é do PL, do PP, do União Brasil, fazer campanha pro governador de extrema-direita, bolsonarista no estado, e pro Lula ao mesmo tempo. Tem caso, assim, eu tenho caso pessoal de um cara que eu conheço, da família da minha esposa, quando eu fui lá pra Bahia da última vez, na cidade dela, e eu até conto aqui como um caso interessante pelo seguinte, o prefeito lá da cidade é do PP. E esse sujeito que eu estava conversando é do PSB. Aí ele falou, ó, vou me candidatar a vereador aqui. Falei, que legal, bacana. Por qual partido? Pelo PSB. Falei, então vocês vão apoiar o Lula. Ele falou, vocês vão apoiar o Lula na próxima eleição? Ele falou, não. Falei, como assim? O vice, o Geraldo Alckmin, é do PSB. Ele falou, não, cara, mas aqui na cidade o PSB apoia Bolsonaro. Falei, tá, igual o prefeito, né, que é do PP, que eu já sabia. Ele falou, não, prefeito não. Porra, mas como assim, meu irmão? Não, o prefeito é do PP, mas ele brigou com o partido para apoiar o Lula aqui. Não entendi mais nada, cara. Vou tomar uma cerveja, porque realmente é muito complexo como se dá a política aqui nesses rincões do Brasil. Nossa, é um caos realmente difícil de compreender. Helder, você já falou que você se considera um pessimista. A esquerda radical não te dá um pouquinho de esperança?
Olha, não, na verdade, viu? Assim, eu tenho o maior respeito, tá, por formuladores da esquerda radical, tenho proximidade com alguns deles, já estiveram no meu canal, mas não me dá esperança, até porque eu tenho esse pessimismo justamente pela forma como o Brasil foi estruturado historicamente e como todas as tentativas até hoje de tentar estabelecer uma esquerda mais radicalizada aqui no país, essas tentativas foram simplesmente destruídas ou boicotadas ou até mesmo vítimas de autofagia desses partidos. Então não vejo assim com grande esperança não. Acredito que o meu pessimismo está mais próximo da nossa realidade para o futuro. Uhum. Mas e aí como manter, né? Porque você tem um trabalho político, né? O Galãs Feios é um canal que fala muito de política, tem uma posição de esquerda consolidada. Não parece um pouco um contrassenso, assim, não ter esperança de nada, mas ao mesmo tempo fazer um trabalho denunciando a extrema-direita, né? Como que é isso para você? Não acho que seja um contrassenso. Na verdade, eu também moro no Brasil. Não pretendo sair do Brasil. Não fui feito para ser forasteiro, né? Quero ficar aqui. Provavelmente ficarei aqui até o fim da minha vida. A menos que, sei lá, o Flávio vença e comece a perseguir jornalistas ou coisa do tipo. A gente tem que repensar o rumo da nossa vida. Mas essa falta de esperança ou pessimismo, assim, é, eu ainda, né, ainda acredito que o menos pior, pelo menos, possa nos confortar de alguma forma e nos deixar numa situação em que não seremos, né, considerados os adversários a serem perseguidos. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo dentro desse panorama é que o Lula, quando ganha, o PT, quando ganha, ou um partido de esquerda, quando ganha, ele tem sim, uma margem muito pequena para tentar arriscar, para tentar colocar em prática políticas de esquerda. Né? Por isso que eu tenho esse pessimismo. O governo do Lula é melhor que o do Bolsonaro, isso é indiscutível na minha visão. Os governos do PT foram muito importantes para a gente alcançar alguns níveis e superar algumas máculas do nosso país. Só que, institucionalmente, sempre teremos que enfrentar algum tipo de golpismo. E sempre acontece. De lavajatismo à tentativa de golpe, de fato, do Bolsonaro, nós temos aí uma situação em que nós não conseguimos chegar de fato naquele objetivo que seria o objetivo de fazer com que esse país parasse, né, de se comparar com os outros, sempre colocando nós no pior cenário possível. Ah, mas por que tal país conseguiu evoluir e a gente não? Porque a gente sempre tem aí uma tentativa de golpe, seja golpe branco ou não, por exemplo, como a Lava Jato fez, de destruir a indústria nacional. Aí depois tivemos o Bolsonaro, com outras tentativas de golpear esse país. A alternância de poder por si só já me dá um pessimismo, né? Porque se você troca numa eleição o Lula pelo Flávio, depois vem algo pior, aí volta o Lula, vamos supor, volta um PT na vida. Lula não, porque só se ele for um ciborgue, né, para voltar daqui 8, 12 anos, mas volta o PT, por exemplo, tem que reconstruir tudo de novo. Então parece que a gente tá fadado, historicamente, a ficar nessas de dar 10 passos para frente, 15 para trás, 10 passos para frente, 5 para trás, e nunca ter esse avanço contínuo por conta também dos interesses que nós temos institucionais, né, do judiciário ao legislativo e do executivo, e também por conta da nossa elite, que não vai permitir que esse país seja o que a esquerda almeja que ele seja. Vamos falar um pouquinho da Galãs Feios, então. É, como a gente comentou, tem essa coisa que é muito característica do canal, que é o caos de pautas, né? Então, em um momento tá Uhum. falando aí de uma questão política, e depois fala do lobisomem de tubarão, né? O vídeo que a gente estava comentando. Como Uhum. que aconteceu isso, né? Foi uma coisa que vocês pensaram, vamos misturar tudo, ou foi acontecendo? Como que foi?
Pensado não foi, na verdade. A gente traz a pauta que nós gostamos de fazer. Então tem a parte de trazer a política, que o pessoal gosta muito, é muito importante, e é o produto principal do canal, né? A política é a pauta principal do canal. Mas ao mesmo tempo nós formamos um público que é muito parecido com a gente. Se você for acompanhar o super chat ali, o chat do lado, as pessoas são muito espirituosas, tem comentários maravilhosos, assim, muito bem humorados. Acredito que também, nesse caso, foi a questão de lei de atração, né? Atraímos essas pessoas para o nosso canal e agora elas são. A gente percebeu que são pessoas muito parecidas conosco. E eles cobram também. Eles cobram isso que a gente chama de pauta lixo. Não, mas hoje tem muita política, cadê a pauta lixo? Cadê a pauta lixo? Eles gostam, né? Daí tem pauta de padre fazendo não sei o quê, pastor e prefeito brigando no meio da rua, música também. Virou essa mistura para não ficar apenas na política mesmo, porque a política, novamente aí citando os outros canais, nossos canais que a gente considera amigos, irmãos e tudo mais, a política, ela já é bastante abordada por inúmeros canais. Agora, você trazer a política, mas a cultura pop, essas pautas lixo, é coisa da Galãs, né? Exclusividade da Galãs. Então, é um pouco, como fala aquele meme, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Você faz ali a pauta séria, digamos assim, a pauta mais séria, mas tem um espaço também para a gente rir, para a gente desestressar um pouco, para a gente se informar sobre música, sobre esporte, sobre seja lá o que for. Então, a pauta ser mais variada tem muito a ver também com o perfil, tanto do Beze quanto o meu. A gente trabalhou durante muito tempo com música, eu cheguei a trabalhar em prefeitura, com política, no começo da minha carreira como jornalista, mas depois eu fui para música, onde fiquei quase 20 anos, 15, 16 anos, se eu não me engano, trabalhando com música. O Beze trabalhou com música durante muito tempo, mas também trabalhou, eu e ele também, né? Trabalhamos com celebridades, entrevistando gente tipo Roberto Justus, Geise Arruda, e isso acabou trazendo uma bagagem para nós de conhecer e ter contato com pautas distintas, não só a política. Tem uma coisa também que é do humor, né, que é muito presente na Galãs, e a extrema-direita brasileira, embora ela seja muito perigosa, ela também tem aquela dose de humor involuntário que é maravilhosa, né? Não precisa nem fazer piada Sim, com os caras, eles já são a piada encarnada, né? a bola já vem levantada, o trabalho já vem metade feito. Eu preciso só mesmo dar aquela invernizada no trabalho, digamos assim. Você pega, por exemplo, a última manifestação dos patriotários. Cada declaração desconexa, sem sentido e com um conteúdo baseado em tags e frases de efeito, com pessoas que têm aquele olhar perdido, né, típico de ignorantes, que eu não preciso fazer quase nada. Eu preciso comentar em cima disso e colocar o vídeo para as pessoas assistirem. E ali elas já vão rir automaticamente desses pobres coitados que foram cooptados para o bolsonarismo. A gente está num processo de decantação dentro dessas manifestações, né? A cada manifestação que vem, cada manifestação nova que chega, vai ficando só mais o puro creme do churume bolsonarista. Essa é uma situação em que para nós facilita muito o nosso trabalho. Chega ali quase tudo pronto o material, basta a gente fazer um comentário, uma análise em cima, porque o próprio conteúdo já é involuntariamente muito engraçado. Mas vocês também têm um trabalho de garimpagem, porque você acha uns personagens que acho que só a Galãs conhece. O meu favorito é o Luciano César, para quem não sabe, é um cara completamente maluco, chapéu de alumínio, que defende que o Lula já morreu e que hoje o que a gente vê são clones, são vários, acho que são 5 clones. Como que vocês acham essas pessoas, gente? Ó,
tem o envio do próprio público para nós, conhece esse cara aqui, olha o que aconteceu. Então a gente está sempre recebendo material do público, o público já faz essa triagem para nós. E como eu disse aqui no início, tem também minha garimpagem, né? De chafurdar o lixo da internet. Eu sigo muitos perfis de direita. Durante anos eu fiz parte dos grupos de bolsonaristas no WhatsApp. É que muitos grupos morreram. Depois da derrota em 2022, muitos grupos morreram, eu acabei me retirando. Mas dali mesmo desses grupos eu tirei muito conteúdo. Tá? E na internet é porque eu fico vasculhando mesmo os perfis que acabam publicando esses conteúdos, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vou lá, sempre dou uma olhada para ver o que está se passando, para entender também, né, como que está o clima dentro do bolsonarismo. E aí você falou do Luciano César. Ele é mais um desses daí, como esse pessoal que frequenta micareta de patriotário, que a gente precisa fazer muita coisa, né? Só o conteúdo, só o que ele fala já é bastante risível pelo fato dele ser uma pessoa completamente desligada da realidade. Não é só o Lula que morreu para ele. Para ele todo mundo morreu. Tá? Para ele todo mundo morreu. E quem morreu, na verdade, está vivo. Tem isso também. Marilyn Monroe, Elvis Presley, para ele quem morreu tá vivo. Mas quem tá vivo já morreu. Imagina, cara, se viver dentro da cabeça de um sujeito como esse, né? Não teria como ele não ser atraído pelo pior movimento político que a gente já teve no nosso país. Como ele não seria atraído por um movimento político que reúne doidinho de bairro, ressentido, rancoroso, pessoa que acredita que o Lula acabou com a vida dele? Eu queria mesmo chegar, trocar uma ideia com um cara desse e falar: o Lula acabou com a sua vida como? O que o Lula fez para acabar com a sua vida? Me diga, sério, sério. O Collor eu entendo que acabou com a vida de muita gente. Eu entendo também que, eventualmente, uma pessoa ou outra pode ter quebrado durante um governo do Lula e pode ter colocado a culpa no governo de turno, como teve gente que também quebrou durante a pandemia e coloca a culpa no Bolsonaro. Mas, excluindo essas pessoas, né? Esse discurso de não, acabou com a minha vida, acabou com a minha vida, acabou com o Brasil. Cara, acabou a liberdade. Você tá dando entrevista, tá falando bosta todo dia, tá? Muito provavelmente você tem uma vida tranquilíssima e você tá com esse discurso, cara. Tem gente que realmente poderia reclamar, não do Lula especificamente, assim, né? Esse negócio de acabou com a minha vida. Mas, porra, pega o cara lá que tá na favela, em Palafita, esse cara, sim. Agora você, velho, com acesso a tudo do bom e do melhor, morando em bairro de classe média alta, falando que o Lula acabou com a sua vida, bro. Porque, sei lá, em 2003 você estava comendo presunto pata negra e aposentou, hoje não dá mais para acessar esse presunto. Pô, você também tem que entender que às vezes a vida muda, chega a aposentadoria, tua renda fica menor. Não é culpa de um governo específico ou de outro, né? A gente tem fases durante a vida e fases, inclusive, financeiras, que muitas vezes independem de governo. Esses caras são, assim, bem interessantes de se avaliar e até pessoas que a gente conhece. Deve conhecer também, Raquel. Eu conheço cara que todo ano troca de carro, tem moto custom, tem uma empresa que tá indo bem há 40 anos e o cara fica, né, porque acabou com a minha vida, acabou com a tua vida o quê, velho? Você tá viajando 4 vezes pro exterior todo ano, o que acabou com a tua vida? Ninguém acabou com a tua vida tá ótima, muito melhor que a minha. Muito louco, né? Essa desconexão da realidade material. Helder, super obrigada pela conversa. Vamos aproveitar aqui para fazer mais um merchan do livro. Fala de novo aí pra gente quando que vai ser o lançamento, onde? Ó, tá aqui, é possível unir o Brasil, o sonho improvável de um Brasil sem treta no grupo da família, lançado pela editora Planeta, mas o lançamento oficial vai ser aqui em São Paulo, na livraria Megafauna, tá? Do Cultura Artística, ali na região da Consolação. Você pode chegar tanto pela Estação Consolação Mackenzie, quanto pela República, fica mais ou menos igual a caminhada que você vai ter que dar, coisa de uns 400 metros, não é muito não também, quem é aqui de São Paulo sabe, é bem uma região bem central, bem fácil de chegar, pode chegar de ônibus, pode chegar de Uber tranquilamente lá, não é difícil, a partir das 19 horas no dia 24 de março, tá? 24 de março, a partir das 19 horas. E aí, se a gente tiver outros eventos relacionados ao lançamento do livro, nós iremos avisar nas redes sociais da Galãs Feios e nas minhas também. Isso aí, super obrigada, Helder, pela conversa.
Obrigado, Raquel. Obrigado, pessoal do Brasil de Fato, pelo convite. Valeu, é nóis. Tchau. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até uma próxima. Tchau.